LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, estamos com mais uma quinta-feira com Esgoda, o Agrocanal LFZ Consultoria. Um canal criado para você do agronegócio, para você que gosta de vendas, você que gosta de marketing. E hoje a nossa entrevista é com mais um ícone do mercado brasileiro. Hoje, um ícone do mercado de adjuvantes, de inoculantes, nutrição e na onda do momento, que são os biológicos, né? O meu amigo Marcelo Godoy, mais conhecido como Marcelo da Simbiose. Marcelo, prazer ter você aqui no meu canal para a gente bater um papo aí, né? Sobre a sua história, sobre a simbiose, sobre biológicos, sobre trabalho. Seja bem-vindo, meu amigo. Pô, Zgoda, uma honra poder falar contigo, falar com quem te segue e seus seguidores, né? Uma honra falar contigo, né? Sempre é muito descontraído, muito prazeroso, Zgoda. Beleza, muito obrigado, meu amigo. Assim, Marcelo, para começar, eu queria fazer uma pergunta para você. Se eu não me engano, você é técnico agrícola, não é agrônomo, é isso? Exatamente, Zgoda. Eu sou técnico em agropecuária, né? Foi o máximo que eu consegui aí, né? Vindo de uma família mais humilde, Da onde você é, consegui cara? Da chegar. onde é a tua família? Minha família é do norte do Paraná, Ivaiporã, cara. São E vai pé por aí. vermelho, né? Como diz, sabe, o pessoal do norte do Paraná é pé vermelho, né? Tu sabe, né? Como que é. Conheço Ivaiporã, cara. Conheço Ivaiporã. Você nasceu Exatamente. e se criou em Ivaiporã. Sim, eu nasci e parte da infância estive por lá, né? Depois por meus Seus pais, a gente pais foi são para do os pais. agronegócio? A minha origem é do agro, né? Avós e todo mundo veio do agro, né? Sabe que o norte do Paraná ali tinha o café, né? Certo, Aquela, as colônias ali de imigrantes que foram ali para ajudar na colheita de café dos italianos e vários ali que foram trabalhar nos cafezais ali do norte do Paraná, tu imagina, né? Eu era certo. mais um dos imigrantes que foram ali trabalhar nas lavouras. E Evidentemente, com toda a história do agro, a região não é mais cafeira, né? Teve aquela geada lá, a que geada de acabou 75, acho, né? em 65. 65. Foi já de 65 que arrasou com todos os cafezais ali, aí mudou todo o panorama, virou uma determinada época capital do milho e tal, e né, aquela região toda hoje é toda soja, né, milho, cereais, né, de forma Certo. geral, né? O café hoje foi para as regiões que têm condições climáticas mais favoráveis. Sim. Que idade você está E hoje, eu, né, Marcelo? saí Você dali tá, você tá com que idade? 52, 52 anos. Tá Eu bom, ainda ainda dá para queimar muita bastante lenha. jovem aí para... Ah, tem os gás, né, Esgoda? Tu Certo. E sabe que você, o e você, trabalho que a gente exerce e você formou em técnico em agropecuária, aonde você foi fazer? em Apucarana também. Roubava carneiro, galinha também ou não? Eu era um descomportado, cara. Pô, Eu era daquele o descomportado. agriculino que não roubou carneiro. Agriculino comportado é difícil, né? Mas eu era descomportado lá, cara. Sofri Ah, pra caramba. Na minha época, era época de muito trote, né? Tu sabe bem certo, como era pesada a coisa. Então, só ficava ali os que realmente tinham resiliência e tinha determinação para poder terminar o curso. Não era para qualquer um, não, naquele momento, né? Hoje as coisas mudaram, infelizmente, então é tudo muito certo. mais fácil, não tem aquele peso do trote que tinha antigamente. Ok. E aí, fiz um curso técnico, né? Eu tentei fazer a faculdade, mas a vida não me deixou, porque eu era o filho, eu não sou o filho mais velho de três filhos, e tive que ajudar aí no orçamento de casa, fui por trabalho, né, Esgoda? Foi Foi trabalhar viver onde, a vida. Marcelo? Teu primeiro emprego como técnico em agropecuária ou outro tipo de trabalho? E foi como técnico em agropecuária, assim, na função, né? Tive uma passagem curta, né, de um outro emprego num banco, não, na área de investimentos, era temporário, quando eu saí do Paraná e vim para a capital, para Curitiba, né? Depois do curso do técnico agropecuário, passei um tempo num banco lá, como temporário, até eu conseguir um trabalho, fui atrás de trabalho, né? E aí consegui vir lá nas páginas
dos jornais, que na nossa época era através do jornal que tu sabia as informações, né, impresso, e fiquei sabendo de uma vaga, estão precisando de um técnico em agropecuária com experiência em agricultura orgânica na região de Curitiba. E eu, depois do curso de técnico em agropecuária, eu fui para fazer um estágio longo interno, eu fiquei de 6, 8 meses internado em um centro de pesquisa de agricultura natural, tá? Em Certo. Nainque, São Paulo, onde ali eu conheci muito sobre o conceito da interação dos micro-organismos com a planta, né? Porque lá em 90 e poucos ali, que depois de formado, né? Tinha essa associação no Kichi Okada, uma associação japonesa que está no Brasil, eles tinham muito o conceito da agricultura natural, né? Então, era Certo. uma viagem naquele momento, falar de interação de micro-organismos, que naquela época se falava que o solo era um substrato para manter a planta em pé, que o resto colocava tudo, né? Colocava adubo, colocava, né? Pô, nós Essa era o vendendo, conceito. eu vendendo no Vacron, cara, e vendo meus concorrentes vender Folidol e você, na época, já pensando nos biológicos e nos Exato. micro-organismos. Exatamente, Goda. E daí eu comecei, a partir dali, esse intensivo que eu tive nesse centro de pesquisa, a estudar mais sobre a interação dos micro-organismos com as plantas. E descobri um novo mundo ali, né? Que eu me apaixonei realmente por aquilo. Só que naquela época a bibliografia era muito pobre, né? Não tinha internet como tem hoje, que tu tinha que correr atrás dos livros, né? Então, eu estudava muito sobre a microbiologia, a interação com as plantas, e descobri que ali tinha um novo mundo, né? Que a planta e o solo, né? A natureza é muito mais integrada e necessita para a sobrevivência dos micro-organismos. E daí estudei muito sobre a produção, né? Naquele momento era a produção de agricultura orgânica, né? A proposta estava entrando no Brasil a agricultura orgânica, e eu me especializei na produção de hortaliças orgânicas. E aí, como vi essa vaga lá no jornal, precisava de um técnico em agropecuária com experiência em agricultura orgânica, eu falei, meu Deus, isso aqui foi feito para mim, né? E aí que eu comecei a minha vida, né, no agro, né, dentro de uma propriedade rural, começando um projeto no Cinturão Verde de Curitiba, né, da produção orgânica. Isso também era muito novo no Paraná, novo a produção orgânica em Curitiba, né? Então nós eram poucos produtores naquele momento que se fazia a produção orgânica. E evidentemente, né, naquele momento, naquela época, a produção orgânica era de muita dificuldade porque as ferramentas eram poucas ferramentas para o controle de pragas ou doenças, né? Tu trabalhava muito a nutrição através da fertilização com fertilizantes orgânicos, né? Evidentemente, uma planta bem nutrida, ela vai superar doenças, né? Até mesmo pragas. Mas quando acometia pragas ou doenças, tu tinha poucas ferramentas. E eu, volta e meia, voltava a estudar a microbiologia, né? O que tinha de ferramentas e via que em alguns países tinha estudo, tinha 2 ou 3 pesquisadores no Brasil estudando sobre alguns micro-organismos para controle. Já naquele momento existia o baculovírus, que era aquele jeito de fazer, de pegar a lagarta morta, bater no liquidificador, tudo muito arcaico, né? Muito artesanal. Tinha efeito, mas era muito trabalhoso. Então, Que idade você tinha, Marcelo? cara, eu tinha 20 e poucos anos ali. Aliás, eu tinha 19 anos, cara. E o Que que 20 e você poucos. sonhava para tua vida com 19 anos de idade? Consegue lembrar, cara? Cara, 19 anos, cara, sinceridade, naquele momento eu queria era sempre eu busquei ter uma vida melhor, né, do que a vida ia me proporcionar, Zgona, né, sempre buscando alguma coisa a mais, né, assim, um sonho grande que eu tinha realmente era manter a minha família bem, né, que eu trabalhava ali e ajudava a manter minha família lá no norte do Paraná, mandava um pouco de grana para eles, né, e Certo. trabalhando, ajudei meus pais até construírem a casa deles lá, né? Minhas irmãs também trabalhando, todo mundo se ajudando. Então, naquele momento, meu sonho era realmente ter uma subsistência melhor, ter uma vida melhor, né? O que já Essa, era, para aquela época, né, sempre um grande negócio, né? sim, Porque a gente que
que vê as pessoas que vieram como você, do sítio, de famílias mais humildes, sabe o quanto isso é sofrido, né, cara? Só quem viveu isso sabe isso, né? É. Não faz ideia do que é isso, né? E aí você ficou esse tempo trabalhando nessa empresa, ficou por quanto tempo, cara? Eu trabalhei nessa propriedade, olha, mais ou menos uns 8 anos. Eu trabalhei na produção de hortaliça e viramos referência como produção de hortaliça orgânica no estado do Paraná naquele momento, né? Nem se Isso falava quase nisso naquela época, né? não se falava. E aqui em Curitiba, né, na capital do Paraná, tinha mercado, né? E eu já procurava me diferenciar também, Agora eu vou te né? fazer uma pergunta-chave, cara. Pô, você sabe que eu trabalho com treinamento de vendas e quando o cara vem me procurar para um trabalho com treinamento de vendas, Marcelo, o cara pergunta para mim assim: teu treinamento de vendas é de venda de valor? Eu digo assim: poxa, mas quem é que compra uma coisa que não valoriza? E eu te pergunto, nessa época, você conseguia vender valor nesse produto orgânico diferenciado do produto comum? Sim, Esgoda, bastante. A gente agregava muito valor e não só mostrava a questão do saudável, quanto era o alimento, né, mas o quanto mais de mão de obra tinha que ter para poder ter aquela produção. Então, fazia com que o consumidor entendesse que ele estava tendo o privilégio, né, de usufruir de uma hortaliça, né, única, né, porque era produzida artesanalmente. Então, realmente, ele pagava muito mais, né, Por isso. exatamente. E, além disso, também, Esgoto, eu também, para me diferenciar ainda mais naquele momento, eu vou falar assim, hoje eu olho lá para trás e vejo que eu já procurava ter um diferencial, né, mas era de forma espontânea. Naquele momento, eu importava para o Brasil sementes de hortaliças exóticas. No Brasil, praticamente não tinha. Tomatinho amarelo, né? Mini cenoura, alface roxa. Hoje as coisas são bem comuns, mas falando a coisa de mais de 30 anos atrás, isso era raro, né? Então, endívia, né? Chicória frisée, várias hortaliças que no Brasil não era comum, eu importava essas Pô, sementes. essa chicória aí, para mim, ela é exótica ainda hoje, viu? Porque eu não Ainda sei nem hoje do, é. não sei nem do que você está falando. Exato. Então, essas chicórias frisée e endívias e vários legumes diferentes, né, de cores diferentes, eu, além de produzir de forma orgânica, que já tinha um valor, eu vendia para restaurantes Hum, 4, 5 estrelas em Curitiba, restaurantes internacionais, de cozinha internacional, que me pagava um valor muito alto, porque além de ser orgânico, ainda eram verduras e legumes que não existiam no mercado comum. mas Então, qual era a agregava tua, muito a mais valor. tua, a tua responsabilidade nessa propriedade? Era produzir e vender? Você fazia tudo ou você tinha uma responsabilidade específica? Eu, eu fazia todo o planejamento da propriedade, né, de crescimento, qual seriam as melhores culturas que mais poderiam agregar valor para dentro, né, do caixa da empresa, né, coordenava uma equipe de trabalhadores e era uma fazenda bastante completa. Era produção de hortaliça, tinha leite, produção de leite, né, tinha suínos, aves, ovos, Ainda frutas. existe essa propriedade hoje? Essa propriedade ainda existe. Ela ainda existe. Ela não tem um potencial, né, hoje do que teve no passado, né, mas ela ainda existe, essa propriedade. E E o que consegui levar que... um grande nome naquele Certo. momento. E o que que aconteceu que, de repente, você falou, vou mudar de ares? Foi uma proposta Uhum. financeira ou você falou, preciso bater asa? O que que deu, cara? Boa pergunta, Esgoda. Boa pergunta. Aí, quando ainda produtor, eu conheci uma família que era da Argentina, né, que estavam aqui no Brasil. Eles tinham fábrica de inoculantes e produtos biológicos na Argentina, que naquele momento a Argentina estava muito mais evoluída na produção de inoculantes com tecnologias e alguns produtos biológicos do que o Brasil. O Brasil realmente tinha inoculantes ainda precisavam de muita melhoria, né, de qualidade. E eles vieram para o Brasil com algo diferente. E eu os conheci, né,
e por acaso, e eles, em uma conversa no almoço, eles começaram a falar sobre fixação biológica de nitrogênio, há 30 anos atrás, e eu entrei no assunto e desenrolei muito bem o assunto e sobre microbiologia. Eles ficaram espantados, né? Naquela época, né? Esgoto, falando 30 anos atrás, naquela época, um piá, né, técnico em agropecuária desenrolando o assunto sobre microbiologia e fixação. Falou, mas como é que você sabe tanto? Eu contei minha história, que sempre estudei muito e gostei, né? E, e estudava sobre alternativas realmente viáveis e eficazes na área microbiológica. Aí eles me convidaram, até se eu não poderia fazer um favor a eles, né, que estavam entrando no Brasil, tinham a dificuldade do idioma, né? Se dar uma palestra para ele de treinamento sobre fixação biológica de nitrogênio no Mato Grosso. Cara, eu muito tímido, né? Rapaz novo, tímido, não conhecia sobre, né, produto ainda, sobre o mercado de cereais. Para mim, Mato Grosso era um bicho muito gigante, né? E estudei muito, né? Sobre palestrar também para mim foi um desafio, né? Que eu sempre tive, sempre fui muito tímido e dificuldade mesmo de expressar o meu conhecimento. Estudei bastante, né? Naquele momento, eu gravava a minha palestra, fiz todo o roteiro da palestra, gravava nos cassetes, né? Tu lembra muito bem dos cassetes lá? Da fita Treinava no cassete, espelho, cara? treinava no espelho, fazia tudo aquilo, né? Para saber todo o roteiro, estudava muito, tinha medo, né? De que, pô, eu sou técnico, vou lá falar com um engenheiro agrônomo do Mato Grosso, que sabe muito mais, né? E aí enfrentei né? Um desafio grande para mim, fui lá e dei esse treinamento e fui muito bem recebido, né? E elogiado sobre o treinamento dado técnico sobre o tema. E aí esse pessoal me convidou mais uma vez para dar um outro treinamento em outra região e também foi bem sucedido em outra. Eu fui para ajudá-los, né? E depois de algumas palestras ele falou assim, não quer vir trabalhar conosco, né? Foi, daí eu também Como chamava essa empresa? Você lembra? Biagro. Biagro, Biagro é a empresa de inoculantes na Argentina que estava entrando no Brasil naquele momento. E certo. aí fui trabalhar com eles na intenção de ajudá-los mesmo, que eu vi que eles estavam com bastante dificuldade. E aí acabei trabalhando por 13, 14 anos para eles Pô, e cresci 13 dentro anos. da empresa, né? Passei por áreas de comercial, na área técnica, fui para a Argentina, conheci a área de produção, laboratórios, né? A área de biotecnologia, cresci dentro da empresa Mas aí profissional. você já País, estava quase com 40 anos? eu, aí já estava com 35, 36 anos, 36 Certo. anos, né? Quando ela aqui já no Brasil, ela aqui no Brasil, a parte que fazia distribuição no Brasil não teve mais a distribuição dos produtos, né? E eu acabei, como eu trabalhava com a área de distribuição no Brasil, perdi o trabalho, né? Em 2007, para lá, 2006 para 2007, perdi o trabalho. E aí eu tinha uma relação muito próxima com a parte que fazia distribuição no Brasil, né? E a fábrica da Argentina me convidou para continuar a distribuição para eles no Brasil aqui, e eu recusei de fazer a distribuição para eles, porque eu já tinha o sonho de montar meu próprio negócio, né? Só que eu tinha um desafio gigante, que era montar um negócio que eu acreditava, que era a microbiologia, né? Produtos à base de micro-organismos, mas eu não tinha dinheiro algum para montar esse negócio. Eu só Era tinha no o peito, conhecimento, no é, peito, na cara e na coragem. bem assim, esgoto, no peito, cara e coragem mesmo. E aí foi fazer o que eu Mas, queria, mas né? aí, peraí, cara, vem cá. Você saiu da empresa, ficou parado, não tinha muito capital para montar um negócio. Você pensou assim: a minha vida é a microbiologia, né? Exato. E eu vou continuar nisso. E você falou assim, o negócio nasceu projetado ou ele caiu no teu colo de alguma forma? Que você Esgoto, foi o teu pontapé inicial? Esgoto, no tempo que eu trabalhava para essa empresa, para a Biago no Brasil, eu ia muito ao campo. Eu sou um cara do campo, tá? Eu ia lá mostrar no resultado de nodulação, né?
dos produtos utilizados da Biagro, e lá, quando eu arrancava a planta para mostrar a nodulação, eu via problema de nematóide, eu via problema de doenças de solo, né? Fusário, risotônia, e aí por diante, né? Via problema de mofo branco, via problema de plantio, via todos os tipos de problemas lá no campo, e quando eu voltava para casa para estudar, eu caía nos micro-organismos, né? Via que o produtor estava usando o nematicida químico, usando o fungicida químico, e mesmo assim persistiam as doenças. Falei, deve ter uma outra forma, né, para que realmente resolva esses problemas. E eu estudei bastante sobre isso. E já tinha desejo de desenvolver essas tecnologias, né, microbianas para solucionar esses problemas que eu vi em todo o país. Por onde eu ia, de norte a sul, leste a oeste, problema de doença de solo, problema de nematóide para todo lado, e a grande maioria usando os produtos convencionais, que não estavam fazendo efeito, porque ali estavam os problemas. Né? Eu já tinha o sonho de montar um negócio. Né? O que a vida me propiciou é eu perder o trabalho. Né? Ela me deu um empurrão, meu amigo, tu é especializado nisso, tu não tem, eu não tinha capacidade de vender defensivo, nem semente, nada, não tinha capacidade técnica para isso, não tinha conhecimento, mas tinha conhecimento para montar aquilo que era o meu sonho. E aí comecei, montei a Simbiose, né, do zero, a Simbiose foi montada do zero, ela nasceu como distribuidora de insumos microbiológicos, tá? Você não criou um produto, você passou a ser um distribuidor. Exatamente. Um E distribuidor. pegando produto de Aí quem eu para fui vender na época? tinha uma fábrica no Rio Grande do Sul que se iniciava de dois professores de universidade que começaram a fábrica de biológico. Eu os conheci já nessa minha vida de campo, já havia os conhecido. Eles montaram a fábrica pequena de biológico e tinham um produto para controle de doenças de solo. Que Eu produto havia era já esse? testado, O era teu, um produto à base de o tricoderma. teu primeiro produto aí que você começou a trabalhar, o que que era? Um tricoderma? Exatamente, o produto é a base de tricoderma, que foi o produto que eu pedi que eles produzissem com a minha marca, né? Que é o Estimo Contra, um produto que existe até hoje, tá? Então, eles produziram com a minha marca, produto deles com a minha marca, e eu fui distribuir produto, né? Fabricado Certo. por eles, com a marca da Simbiose. Você E era, você comecei era uma empresa de um produto só. de um produto só. O primeiro ano era só o Estimo Contra, um produto para controle de doenças de solo. Ok. Tá? Eu sabia onde tinha os problemas de solo, né? Tinha no Risotônio, no Paraná, tinha em muitos lugares aí. Naquele momento, naquela época, tinha a Codetec 202, não sei se tu lembra, né? Lembro Muito perfeitamente. produtiva, muito produtiva a Codetec 202, mas também muito suscetível à risotônia. Então, os produtores ficavam entre a cruz e a espada, que era a Codetec 202, mas, porém, se der uma condição favorável aqui, a risotônia vai levar metade das plantas. E, com isso, a produtividade, né? E aí eu cheguei com uma promessa, naquele momento, evidentemente, de solução, que era o estímulo control, né? Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta aí nesse ponto, né? Você é um cara que, para mim, é praticamente um pesquisador, né? Naquele tempo, um cara muito ligado nos estudos e apaixonado pelos biológicos, e se viu dono de uma empresa nascendo, né? Um proprietário da Simbiose hoje, o dono de uma empresa que nasceu de um produto só, e você tinha que levar esse produto para o campo. Pensando na forma de distribuição, não vamos falar nada de hoje por enquanto, mas Uhum. naquele tempo você pensou o seguinte: vou de venda direta, eu vou abrir canais de distribuição, como eu vou prospectar o meu negócio para ele crescer? O que que você pensou na época? Eu pensei que eu poderia multiplicar o número de Marcelos no campo indo até através de canais, Certo. né? Canais de distribuição, onde eu poderia dar boas condições comerciais para que esse canal se estimulasse a poder colocar a equipe dele à frente para vender o produto e colocar no campo. Eu trouxe Margem e vendedor margem, ganhando dinheiro. exatamente, margem para revenda e vendedor também tendo boa remuneração, colocando uma solução no campo. E o teu Mas no foco foi final, o Paraná?
Foi Paraná e Bahia. Olha só, né? Bahia, cara. Paraná e Bahia. Mimoso. O antigo Mimoso. O antigo Mimoso, Aos né? que não Muito conhecem, perto da meus Amazônia. amigos do Agrocanal LFZ Consultoria, Mimoso é hoje o Luiz Eduardo Magalhães, uma região É. muito próspera. E você começou com quantos homens no campo aí depois de 1 ano, 6 meses? Como é que foi a estratégia? Bem, o primeiro ano que dente era o Marcelo, né? Marcelo Limitada, Simbiose Limitada. E já depois de quase para o segundo ano, eu convidei um colega meu para vir trabalhar comigo. Ele tinha mais capacidade do que eu, ele tinha opções para poder trabalhar, foi convidar para trabalhar em empresa de semente, de revenda, tal. Ele tinha muito mais era muito mais capacitado do que eu em outras áreas, né? E eu não, tinha que ter a simbiose mesmo. Ele veio Mas como eu seu sócio ou veio como seu funcionário? Ele veio para ser um funcionário, mas eu falei que, olha, se a coisa der certa, a gente vai se dar bem junto, mas se dar errado, tu já está sabendo que barco tu está entrando, só depende de nós. Né? Aí convidei na época o Alexandre Tramontini, né, para vir trabalhar comigo, ele veio, acreditou no negócio, aí nós dividimos o Brasil no meio, você pega metade para cima, eu pego metade para baixo, né? Ele Figuraça. Alexandre, grande figurado. abraço, meu amigo. Você é uma figura, gosto de você. Figuraça. E aí dividimos o Brasil, ele pegou a metade para cima e eu para baixo e fomos bater porta em porta e fazer aquele trabalho de, né, Porra, técnico de a mostrar. empresa era você e o Alexandre. Era eu e Alexandre. Já no segundo ano que ele entrou, já teve um inoculante também no portfólio, tá? Uma outra empresa produziu para nós inoculante, o Bradrisóbio, né? Para fixação de nitrogênio em soja. E aí foi com o tempo a gente agregando o portfólio. Só para tentar resumir o Quando, que quando que você partiu para a produção própria de biológicos? Como é que foi isso? Me conte, porque até então você estava representando, né? exatamente. Com Então, tricoderma, com, né? o sonho grande era realmente virar produtor das tecnologias, né? E 3 anos depois, Goda, evidentemente trabalho, né? Muito trabalho meu, do Alexandre, e depois outros que vieram também, né? A somar conosco. 3 anos depois, eu já tinha um capital para começar um negócio, né? E eu sabia que em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, tinha uma estrutura lá de inoculantes e também de controle biológico, que era de uma multinacional, que estava à venda. E fazia tempo que estava à venda e sabia que estava à venda e o valor era muito alto. Falei, bom, eu vou lá olhar, né? Não custa. Liguei para o pessoal na sede deles e falei que tinha interesse em conhecer, sem nenhum compromisso. Eles abriram as portas para eu conhecer. Fui lá para Cruz Alta, conhecer a estrutura do fabril deles. Você Cara, pode falar quem era essa multi ou é sim, melhor não falar? não, na época era a Milênia, né? Na Milênio. época era a Milênia que tinha essa estrutura, né? Hoje não é mais Milênia, é a Damar, né? Mudou todo Certo. o caminho, né, deles, mas na época era a Milênia. E a Milene não tinha mais interesse na produção de controle biológico, que tinha lá um controle biológico sendo produzido, que era um BT, e a linha de inoculantes. Mas quando eu cheguei para visitar a fábrica, Esgoda, é algo que, né, para mim, sabe que você pisar na planta industrial, olhar aquilo e ter aquela sensação de que é ali, sabe? Esse é o lugar. Uma energia que vem assim para ti e fala, cara, é aqui, né? Putz, eu olhei a planta, naquele momento já era uma planta grande para produção de inoculantes, tinham fermentadores gigantes, né? Para a época, né? E aí, putz, é aqui, me encantei, uma fábrica grande, e área também para expansão, né? 24 hectares de área total, né? De uma planta naquele momento bastante grande, com uma capacidade enorme. Falei, putz, aqui eu vou poder brincar bastante, né? Para fazer as coisas que eu acredito. E aí voltei para a sede deles, né? Eles queriam um valor alto. Eu falei, eu pago 20% a mais do que vocês querem se vocês dividirem para mim em 5 parcelas anuais, né? Deu E uma peitada. deu mais uma peitada, eles aceitaram, eu tinha um dinheiro da entrada,
e me Cuidado, sobrava. cuidado com aquilo que você pede que você pode conseguir, né? Exatamente. E aí eu dei o dinheiro da entrada e sobrava um pouco para poder melhorar os equipamentos que eu vi que precisavam de algumas melhorias para produzir com qualidade. E Aí entrei para O Alexandre veio também como seu sócio aí ou nessa parte já nem tanto? naquele momento já não estava, foi logo em seguida, depois da aquisição, né, que ele entrou como sócio. Certo. E, mas era, sempre foi, desde o início, considerado como sócio, né, e depois tornou sócio do negócio. Aí entrei para dentro da fábrica, bom, aí parte de diversões, né? Aí separei, eu fiquei mais área de desenvolvimento, tecnologia e produção, o Alexandre, área comercial, né? Desde sempre Mas suporte ali só produzindo Rhizobium. e Rhizobium, BT, já tinha produção de BT, né? Logo Certo? depois nós entramos com um pedido de registro de um BT, que era o BT Control. Daí, em 2013, nós compramos 2010 e saímos um registro do nosso BT em 2013. 2013 foi quando teve a Helicover Parmígera, que deu aquele Hum, estrago no Brasil, né? Todo mundo ficava apavorado, nada controlado. E o BT era uma das tecnologias biológicas que controlavam a helicoverpa, né? E nós tínhamos essa tecnologia. E saiu um registro emergencial, nós fomos contemplados por isso, porque o Brasil precisava dessa ferramenta, e a nossa tecnologia foi o primeiro BT registrado para helicover parmígera no Brasil foi o nosso, naquele momento. E aí foi também para nós, onde levou o nome da simbiose para todo o Brasil. Recebemos ligação de todo mundo querendo, né? Nós não dávamos conta de produzir a demanda que o mercado tinha naquele momento. Então 2013 também foi um ano bastante importante para nós, como simbiose, né? A projeção do mercado como empresa de controle biológico, não só também, né, com estímulo control, continuou estímulo control, outros produtos, e a linha de inoculantes, que eu conhecia e conheço muito bem desde sempre, mas nos consagramos como uma empresa de controle biológico a partir de 2013 e crescemos muito a partir daí. A planta industrial também conseguimos reinvestir todo aquele capital, né, das vendas, reinvestir, fazer ela crescer, modernizar, automatizar, né, poder produzir outras linhas de produtos que lá não eram possíveis ainda, né, e tornar aquela planta uma planta gigante. Como é que E você aí, fez, Marcelo, por exemplo? Você basicamente foi um autodidata, um estudioso, né? E sim, aí você parar para pensar onde é que a simbiose está hoje, com a linha de produtos, ela evoluiu para produzir inúmeros produtos diferentes, biológicos. Você foi buscar alguém ligado à pesquisa para te ajudar, essas coisas, ou sempre foi contigo? perfeito, assim, evidente, no começo sempre foi muito comigo, né? Logo depois, a gente também eu tinha contato com vários pesquisadores, né, de universidades, e esses, no princípio, foram pesquisadores de universidades que eu contratei para fazer isolamento de micro-organismo para nós. Né, contratei para isolar um bacilo que eu sabia que tinha. Eu andando como era um cara de campo, andando pelo Brasil, eu sabia que tinha uma região do país, né, que lá não tinha problema de nematóide. Todo ao redor tinha problema, aquela região não, sabe? Aonde era isso? Em Luiz Eduardo Magalhães, lá na região, em uma das fazendas que eu visitava. E Certo. aquilo me causava estranheza. Por que que toda a volta tem, aqui não, né? E eu paguei um estudo, levei amostras de solo, paguei um estudo para isolar os micro-organismos que ali existiam, e lá consegui isolar, foi isolado uma bactéria, um bacilo, né, que existia naturalmente naquele solo, que fazia o controle de forma natural. Né? Então, isolando esse micro-organismo que fazia o controle do nematóide, eu, com a nossa equipe interna, desenvolvemos uma formulação, né, para manter ele vivo na embalagem e tê-lo aí como um bionematicida. Lançamos eles alguns anos depois, registrado, foi o primeiro bionematicida para controle meu Deus do céu, aí, o nematóide O que mais causa nematóide. dano, Pratilencos?
Pratilecos, braquiuros. Mas me diga uma coisa, esse micro-organismo era o quê? Como era o nome? Quem era? Então, bacilos aminooliquefáceis. E ele, até hoje, ele existe. Até hoje ele existe, que é o Nemacontro, né? É um dos líderes de mercado, Produto muito usado. muito usado. O Nemacontro é um dos líderes de mercado como bionematicida, e nós, assim como vieram outras empresas também, né? Nós mudamos todo o cenário de nematicida no país. Que até então, o uso de nematicida no Brasil era só nematicida químico. Nós somos a primeira empresa que foi lá no campo mostrar que o Nemacontrol, né, era um produto eficiente tanto quanto como químico, não, até mais eficiente do que o químico, mais viável economicamente, inclusive, né? E hoje o mercado, hoje o nematicida, hoje no Brasil, 90% de quem usa nematicida, 90% é biológico. É. Então, você vê que Eu sempre enquanto falo que inverteu, né, de 100%, hoje 90%, uma década depois, os nematicidas são biológicos, ou seja, são bionematicidas. Então, nós fomos um dos precursores aí, né, para ajudar a mudança desse cenário de biológico, que é muito importante para o produtor, né? É uma solução realmente, né? Realmente soluciona o problema do produtor, né, de forma mais econômica, e vou falar muito da sustentabilidade, que isso aí é bem claro, né? eu digo assim que o nematóide, eu acho que hoje é a praga, né, que mais prejuízo traz na agricultura brasileira. E não tem como escapar dele. Ele está em todo lugar, em maior ou menor nível Então, de infestação, ele está lá. Seja um exatamente, tipo ou outro, ele está lá. Então, exatamente, esgota, exatamente, eu esgota. com Assim, certeza né? estaria aí, vamos assim dizer, me prevenindo, né? Não seria Uhum, aquele imediatista para esperar aparecer reboleira na minha área para controlar nematóide. Então eu seria o cara que não deixaria o nematóide evoluir na minha área, porque controlar a gente não controla nunca, mas a gente maneja muito bem, né? perfeitamente, esgota, tu falou tudo. Realmente é conviver com aquele agente, né, fitopatogênico que é o nematóide, né? Nós sabemos que hoje o nematóide no país leva mais de 65 bilhões de reais da Ah. nossa agricultura, do bolso do produtor. É muita grana retirada por um vermezinho que está aí na terra, né? Você pode E responder essa para mim? Vamos ver se você pode. O controle de nematóide hoje é responsável por mais de 50% do faturamento da sua empresa? Não, não. Hoje ele é um componente bastante importante, né, no nosso portfólio, né, dos produtos que realmente mais vendem, mas ele se compara à linha dos inoculantes e de outros controles também. Tem outras estrelas que foram nascendo no caminho, né? Exatamente. Biomafós! Biomafós, né, que hoje na verdade, ele tem um nome na simbiose como Solubifos, né? Aham. Ele tem na simbiose com Solubifos. É a primeira, nós é que criamos esse mercado que não existia, né? Assim como o nematicida, nós somos pioneiro, bionematicida, também pioneiro em solubilização de fósforo, né? Nós somos a primeira empresa, junto com a Embrapa, a mostrar para o produtor que essa poupança que ele tem na terra, ele pode tirar isso e transformar isso em dinheiro, em produtividade, né? Com o biomafós, o primeiro produto, e juntamente com o Solubifós, e o Solubifós é a marca da simbiose, né? Um Então, é o solubilizador líder de do fósforo espectro, exatamente, é retido. líder. Nós somos líder global em solubilização de fósforo. Nós Putz, que somos a show. empresa que mais vende em área cultivada de solubilização de fósforo globalmente, Você né? está Então, nós somos no referência. Brasil inteiro com a simbiose hoje. Sim, nós estamos de norte a sul, leste a oeste no país, onde seja Rio Grande do Sul, lá do Oiapoque ao Chuí, em Roraima, Tá lá Rondônia, em Juazeiro e Petrolina trabalhando Juazeiro, com fruta Petrolina, lá. na região de frutas estamos também atuando lá. Eu não sei se Então, você nós pode temos... falar isso, porque às vezes os teus concorrentes vão ficar ligados na tua conversa, mas se você não puder, você fala assim, essa eu pulo, Esgoda. Quantos homens de campo você tem hoje? Tamanho da sua força de vendas? Olha, fala assim,
Das empresas com que eu participo hoje, nós temos mais de 400 pessoas no campo. Funcionários da Simbiose ou da distribuição? Não, estou falando que trabalham diretamente com nossas linhas de produto. Certo. Que acorda pensando nos produtos biológicos e dorme pensando no produto biológico todo dia. Não necessariamente é teu funcionário. Não, tem uma boa parte aí que são representantes comerciais de foco exclusivo no nosso portfólio, né? Eu queria entrar um pouco nessa conversa agora de distribuição. Por que que eu digo isso? Porque você cresceu, né? Vocês, né? A Simbiose cresceram de forma vertiginosa nos últimos 10 anos e eu acho que há 2 anos atrás, não sei se eu não me engano, vocês causaram um impacto forte no mercado quando a gente escutou, né, essa base de negócios que vocês fizeram junto com a Corteva. Como é que é essa base de negócios? Então, a Corteva é uma empresa que ela fez um estudo, evidentemente, né? A Corteva é uma empresa extremamente profissional e técnica, assim como muitas outras multinacionais. E ela fez um estudo de mercado e viu que a Simbiose era a primeira empresa em tecnologia, em soluções que realmente impactam na vida do produtor, né? E que seria uma empresa importante para ter na parceria de produção de tecnologias para eles. Então, tem algumas das tecnologias Simbiose, né, que nós produzimos para a Corteva com a marca Corteva. E ela está distribuindo também no nosso país. Então, uma grande parte, né, para não falar a maior parte do portfólio Corteva hoje de biológicos são tecnologias desenvolvidas e produzidas pela Simbiose. Pô, isso é um Então, a grande espetáculo, né? parceira, empresa, não vamos falar nem de seriedade e tudo mais, então eles sabem, né, que né, o quanto a Simbiose tem tecnologia para agregar. E isso está se estendendo também para outros países, né, Você sabe Esgoda? que eu vou te fazer, por que que eu tô rindo? Cara, eu vou fazer uma pergunta agora, essa eu acho que você vai pular, né? E a pergunta é o seguinte: se aparecer algum grande grupo e falar assim, eu quero comprar a Simbiose está à venda? Pergunta, Esgoda. Difícil, né, cara? Boa pergunta, viu? Assim, ó, é evidente, né, como o mercado de biológico está bastante aquecido, né, Esgoda? Muito, A muito. gente sabe muito bem, né, e vem propostas todas as semanas, vamos falar todo dia, né? Vamos colocar toda semana, tem proposta de fundo, tem proposta de empresas estratégicas dentro e fora do país, né? Mas, assim, ó, nós estamos no momento realmente de globalizar as nossas tecnologias, tá? A Simbiose, ela já está fora do país, né? Nós temos estamos atuando já na Argentina, temos fábrica na Argentina, estamos no Paraguai, temos uma equipe nossa, distribuidora nossa, estamos no Uruguai já com produtos, né, vários países da África, né, na África do Sul também, e a gente já atua com vendas lá. Temos produtos registrados agora nos Estados Unidos. Tive agora há pouco tempo nos Estados Unidos em uma rodada de conversa com distribuidores grandes e cooperativas e fomos muito, muito bem recebidos. Eles conhecem a Simbiose do Brasil, sabem que nós somos a grande referência em biológico, somos referência global hoje, Esgoda, né? Para orgulho do país, né, ter uma empresa brasileira sendo referência global em biológicos, em microbiológicos, né? E fomos muito bem recebidos e hoje nós temos a possibilidade de, nos Estados Unidos, escolher quem nós queremos ir para distribuir as nossas tecnologias, né? Então, Que nós estamos beleza. em um momento de globalizar as tecnologias, né? Estamos abertos a todo tipo de parceria, seja. Temos um portfólio gigante, nós somos o maior portfólio de produtos microbiológicos globalmente, temos uma linha de tratamento industrial de sementes, foi lançada esse ano no mercado. Foram vários anos de pesquisa para a gente poder chegar esse ano. Esse ano, o primeiro ano que nós lançamos no mercado um TSI, né, de biológicos, né, com tratamento longo tempo aí. Os inoculantes para toda a linha de inoculantes, que nós somos hoje a maior empresa de inoculantes também globalmente, a que mais vende inoculante hoje global.
tá? Temos toda a linha de inoculantes, a linha de controle gigante, né? Temos muitas estrelas aí, soluções como biofungicidas, bionematicidas, bioinseticidas, muitas soluções. Temos um portfólio vasto, podemos ir do plantio, do tratamento, do prévio até o final, né? Até a última aplicação, nós temos soluções aí para o produtor, né? E sempre o foco, Gordo, acho que tu é um profissional que, né, que conhece muito bem sobre o mercado, sabe que o sucesso ele vem de trabalho e trabalho sério, né? Eu acho que o que falta muito no mercado hoje é trabalho sério. Eu acho que isso, né, que nós estamos levando para o mercado e sendo reconhecido como uma empresa realmente comprometida em resultado, é isso que alavanca os nossos negócios, né? E estar lá no campo e mostrar resultado. Nós somos uma empresa de resultado com o produtor, né? Comprometido com a ciência. Então, eu sou um cara que sempre gostou muito da ciência e teve a ciência como a base. Então, nós não vamos... Eu acho que os né, biológicos já estão no seu sangue, cara. Se fizer uma análise aí, vai aparecer alguma coisa aí nesse seu sangue. não, com certeza, né? O biológico é o meu DNA, né? Então, eu estou no biológico porque eu sou o biológico, né? Nós sabemos que existem, né, como o biológico é uma realidade nova da agricultura global, né? Então tem muitos entrantes, né? E entrantes que muitas vezes não sabem produzir ainda tecnologias, né? Pô, tem até E, agricultor querendo produzir biológico na propriedade, cara. Isso é uma loucura, né? Vou falar a verdade. A gente vê a preocupação que as empresas têm com contaminação, com tudo, e o cara quer produzir biológico na propriedade, cara. Esgoda, É o fim da rosca. tu falou um pouco bastante importante, né? Que ele é um tema bastante polêmico, assim, polêmico e até difícil de se tocar, mas é importante ser falado, né? Que a produção hoje on-farm, né? Que hoje existe tem essa realidade aí no mercado, é algo que o produtor deve avaliar tecnicamente, cientificamente, tá? Não avaliar pela emoção que muitas vezes vem de se é mais barato produzir no campo, tu vai economizar não sei o quê, né? Avalie cientificamente. Pegue um produto fácil lá para produzir, que um vizinho está produzindo, um inoculante, um azospirilo que ele produzir, que é barato aí, né? O pessoal produzia aí no campo, pega lá, manda produzir, pega uma amostrinha, manda para embarcar a soja. Tem que ser um laboratório isento, né? Que não é um laboratório indicado lá pela empresa que está fomentando a produção farm, mas tem que ser um laboratório isento. Manda uma amostrinha para ser analisado. Se tiver a qualidade de um produto comercial sem contaminantes, porque ele jogar contaminante no campo dá tiro no pé, né? Então, acho que o produtor deve ter ideia do risco que isso traz, né? Não só para a saúde do homem, mas do campo. Então, se tiver a qualidade que é necessária para dar resultado, que ele continue. Mas se não te der resultado, bom resultado, a análise desse produto que ele vai mandar, meu amigo, a análise vai responder. Entende? Assim, não é o Marcelo como empresário de uma indústria de biológico, evidentemente que o cara está defendendo dele. Não, eu defendo a ciência. Se essa produção farm estiver produzindo com segurança, que é muito importante pensar na segurança, tá? Isso micro-organismo, a pandemia vem mostrar aí que micro-organismo não se brinca, tá? A pandemia acho que deu a lição para todo mundo, micro-organismo não se brinca. Se ele produzir sem contaminantes, ou até mesmo sem contaminantes perigosos para a saúde humana, ou animal, ou até mesmo vegetal, né, que ele continue produzindo, se ele produzir com qualidade. Eu não Tá? acredito Agora, se nisso, ele Marcelo. encontrar contaminantes perigosos para as plantas, animais, né, para os mamíferos, aí ele tome cuidado. Né? Então, Marcelo, acho que é você que tem que responder mais do que o Marcelo, mais que, quem sabe, eu vou falar eu vou de uma falar outra por você empresa. agora. Vou falar por você. Eu não Sim, consigo acreditar que ele consiga fazer isso de uma forma eficaz. Não é nem eficiente, né? É eficaz, é fazer o que tem que ser feito bem feito, né? Por que sim. que eu digo isso? Sabe, Marcelo, eu acho que nem dizia aquela história, cada um no seu quadrado.
O agricultor ele sabe produzir muito bem, mas esse tipo de coisa ele tem que deixar quem sabe fazer bem feito. Então, um exemplo meu é o seguinte: eu tenho minhas redes sociais aí, eu tenho uma pessoa Sim, que vai editar esse vídeo nosso, eu pago ela para fazer isso, Marcelo. Por quê? sim, Porque ela faz muito melhor do que eu faria, com toda entendeu? certeza. E eu não vou fazer com a qualidade que ela faria, então eu vou lá e eu pago isso. Então, eu não consigo entender como é que o agricultor depois que eu vejo vocês produzindo, né, as empresas produzindo microbiológicos com uma segurança incrível em cima de tudo que você falou, aí eu penso assim, mas o cara vai produzir na propriedade, num tanque lá, esquece, homem, esquece. Mas vamos lá, vamos para a próxima. É isso aí. E me diga uma coisa, e o amanhã, Marcelo? Nós estamos vivendo exatamente o boom da agricultura em cima dos biológicos. O que mais vem pela frente, meu amigo? Qual é o segredo aí que está dentro da cartucheira? O que que vem pela frente mais de extraordinário? Olha, Escuta, eu acho que a simbiose ela é reconhecida por inovação, né? Isso está no meu DNA, está no DNA da nossa equipe, inovar e trazer o novo sempre. Então, assim, eu digo assim, aos nossos parceiros distribuidores, cooperativas, aos produtores que fazem uso das nossas tecnologias, continuem por quê? Logo mais, nós traremos ao mercado uma revolução no mercado microbiológico. Não posso contar, evidentemente, porque não dá Essa para. você pula. Essa eu pulo, né? Essa eu pulo. Mas, assim, espere cenas do próximo capítulo que serão ainda mais emocionantes. Traremos aí tecnologias que vão deixar muita gente surpresa do que nós temos aí para apresentar, né, nos próximos anos. E, evidentemente, né, agradecer muito os nossos parceiros, né, que sem a parceria das revendas, das distribuições, das cooperativas, né, não seria possível a gente ter a abrangência que temos hoje no nosso país. Marcelo, assim, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu tenho normalmente, né, um tempo que eu trabalho as entrevistas, e você foi um cara que eu conheci aí. Eu não sei, acho que deve fazer uns 10 anos. E a gente estava dentro de um carro um dia andando e você contou a tua história para mim, que você foi um Sim, cara do campo, como começou, como você achou o micro-organismo, o que que isso representou na tua vida, né? E hoje eu vejo, né, você, o Alexandre, a Simbiose, né, uma mega empresa, né? É, é um sonho que ainda não terminou, né? É um sonho que está sendo realizado e com muito sucesso. Então, assim, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fizeram até hoje, pela agricultura obrigado. brasileira, né, que a Simbiose fez e está fazendo. Queria desejar muito sucesso para vocês e que essa surpresa que você está trazendo para o mercado venha logo, porque a agricultura brasileira precisa de inovação, precisa de tecnologia, a gente precisa evoluir com o mercado de um modo geral e com as tecnologias que estão por vir. Então, eu queria te agradecer muito. Foi um bate-papo que passou assim, né? Rapidão. E quando a conversa passa muito rápido, Marcelo, é porque ela foi muito top, né? E eu queria que você Legal. deixasse um recado para os agrônomos. A maior parte do nosso público aqui são agrônomos, técnicos agrícolas, né? São pessoas que estão no agronegócio, que conhecem muito bem a simbiose, e eu queria que você deixasse um recado para esse meu público aí que me escuta toda quinta-feira com Esgoda. Bora lá, parceiro. Muito bem, Esgoda. Tenho admiração por ti, né? Não é de hoje, nós nos conhecemos, né, como amigo e profissional, tu já esteve conosco, nos ajudou em muitas épocas da passagem da nossa vida, né? Nos conhecem bem. Bem, o que eu posso dizer? Assim, quanto empresa, nós, evidentemente, temos orgulho do que nós construímos até agora. Somos gratos por todos que fazem parte da nossa equipe, os nossos parceiros, né? Mas sempre nós olhamos para frente, né? Nós agradecemos olhando hoje, olhando para trás, mas sempre olhamos para frente. Temos muita coisa ainda por vir em tecnologias, a equipe continua crescendo, nós continuamos contratando muito todos os anos,
a simbiose, né, ela dá oportunidade para muita gente crescer. Nós temos profissionais que começaram como assistente técnico de campo, como AT, né? Lá no meu começo, começou como AT e hoje é o diretor comercial da Simbiose. Imagina o quanto ele não cresceu, evoluiu, né? Junto conosco, né? Evidentemente, ele procurou estudar, se aperfeiçoar, se mostrar capaz em cumprir funções mais estratégicas dentro da companhia. E eu acho que um pouco desse recado que eu deixo para os profissionais, para os agrônomos, é que se aperfeiçoem, né? Estudem mais, se dediquem mais. Se vocês querem fazer melhor, vão ter que fazer um pouco a mais, estudar mais, se diferenciar profissionalmente, né? Eu acho que é um pouco disso, né? E é isso, né, Esgoda? Agradecer a você, né, como um grande profissional e pessoa incrível, né, que tem uma história de colaboração, né, com a distribuição, com as multinacionais, né, a desenvolver os profissionais do agro, uma pessoa incrível que a gente tem admiração, Obrigado. né? É Marcelo, agradecer. gostei muito desse seu encerramento, falando que a gente tem que estudar. É nisso que eu acredito. Eu acredito no conhecimento, no estudo e na evolução do profissional, cada vez mais se capacitando, né, para ser melhor Exato. atendido e melhor recebido pelo nosso produtor. Marcelo, muito obrigado. Estivemos aqui hoje no Agrocanal LFZ Consultoria, toda quinta-feira com o Esgoda, um canal do YouTube, um canal do Spotify, com o nosso amigo Marcelo Godoy, Marcelo da Simbiose, um dos sócios proprietários, fundador e idealizador, é um homem microbiológico, como ele mesmo se intitula, ele é um ser biológico, né? Que veio aqui hoje contar um pouco da sua história brilhante, para que a gente pudesse conhecer, estava ansioso em conhecer, em relembrar essa sua história e o mercado poder conhecer. Você que está me assistindo, se você gostou, deixe seu joinha aí, né? Se inscreva no canal do YouTube e toda quinta-feira vem comigo. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio. Um abraço, moçada. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço, obrigado.